Pessoal que está de espectador, eu vou pedir, eu vou mandar uma perguntinha no grupo do WhatsApp aí dos gestores do apoio, e vou perguntar se vocês estão conseguindo ouvir e ver a reunião, tá? Vocês mandam um joinha aí, por favor. O pessoal já está mandando joinha aqui, está conseguindo ouvir, está conseguindo ver a apresentação ali certinho, né? Então, beleza. Só um minutinho que a gente já começa, tá, gente? Já vou deixar aqui nas informações iniciais. Daqui a pouquinho eu já comento com vocês, já. Já está aí com 68 espectadores. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, gente, sobre o acesso, se algum colega de vocês reclamarem que não estão conseguindo acessar, falar alguma coisa, passa o nosso WhatsApp aqui para eles, tá? A gente tem a equipe aqui para dar o suporte, para dar uma força. Olá, bom dia, testando. William, consegue me ouvir? Consigo. E você, então, Marcos? Tudo certinho. O pessoal também consegue, tá? Perguntei lá nos grupos, o pessoal disse que tá tudo ok, áudio, a apresentação tá ok também, eles conseguem enxergar. Maravilha. A gente pode começar? Autoriza a gente começar, Maria? Podemos, já estamos todos aqui. Isso, é. Temos 72 pessoas assistindo, acho que já pode começar, já, né? Em respeito ao pessoal que chegou cedo aí, a gente começa. Muito bem. Então, bom dia a todos e todas. Vamos iniciar nosso treinamento. Eu sei que será uma eleição muito desafiadora, mas também contamos com a competência de vocês. Hoje quem vai capitanear o curso vai ser o William. As perguntas vão ser feitas ao final, levantando a mão. E lembrem-se, qualquer dúvida é pertinente e pode ser abordada após a nossa reunião. O treinamento vai ficar disponibilizado através de um link lá no chat, não é isso, William? Isso, a gente vai mandar nos grupos. Vou pedir até que o pessoal tá dando apoio aí. A Tati, o Carlos. É importante, de tempos em tempos, se você não conseguir conectar imediatamente, tentar novamente, ou o pessoal que foi enganando aí, vocês conhecerem, dar um toque para assinar essa listinha através do link. E podemos começar, não é, William? Sim, vamos começar. Não vou tomar muito tempo de vocês. Eu vou pedir só, chefe, para você desligar o áudio que está dando eco aí. Isso, legal. Vamos lá, vamos fazer as considerações iniciais aqui, tá? Só para a gente ter mais ou menos uma regra do que vai acontecer.
Nossa equipe de suporte está disponível aqui, tá? O número é esse aqui do WhatsApp, tá bom? O registro de presença de vocês, tá? Que vai gerar para vocês a declaração de folgas lá no final da eleição, tá? Vocês têm que preencher um formulário, tá bom? O formulário é bem simples, tem CPF, nome completo e a função que vocês vão desempenhar na eleição, tá? Vou pedir para o Carlos e para a Tati enviar o link desse formulário nos grupos, tá? E também aqui no chat da reunião, se puder, tá bom? O registro da presença no treinamento dá direito a 2 dias de folga, tá bom? Essa declaração vai ser fornecida após as eleições, tá bom? Para os convocados pela Justiça Eleitoral, essas folgas vão ser geradas automaticamente pelo site do TSE, e para os gestores e aqueles convocados pelo decreto municipal, essas declarações podem ser pegas aqui no cartório, ou chama a gente no WhatsApp, a gente disponibiliza também, tá bom? O registro da presença de pessoas não convocadas para essa reunião não dará direito às declarações de folga, né? O link que eu mandei para vocês é um link aberto, né? Mas essa reunião, ela é direcionada apenas para gestores de local de votação, coordenadores de acessibilidade, administradores de prédio e intérprete de Libras, tá bom? Quem não for de nenhum dessas funções, pode até assistir à reunião, mas não terão direito às declarações de folga, tá bom? E as dúvidas, tá? A gente prefere que seja respondida após a apresentação, tá bom? A gente vai liberar para vocês conseguirem abrir o microfone e a câmera de vocês, tá? Vocês levantam a mão, tá? Tem um botãozinho aí no Google Meet de vocês aí, com uma mãozinha levantada, vocês vão levantar a mão ao final da reunião e a gente abre o microfone, a câmera de vocês, tá bom? E vocês fazem a pergunta para a gente, tá bom? Vamos lá. Como todos sabem, temos aqui as convocações, né? Temos 2 tipos de convocações, pelo decreto, tanto estadual como municipal, e temos as convocações que são feitas pela Justiça Eleitoral, tá bom? O Estado de São Paulo emitiu um decreto em 2024, tá? E ela ainda serve para essas eleições suplementares. Ela vai convocar os diretores das escolas estaduais, que aqui em Mongaguá são 3, né? Maida, Genor de Campos e o Araci. Ela convoca os diretores e mais um assistente por ele indicado, tá bom? A regra no decreto do Estado de São Paulo é 1 dia de dispensa de ponto para cada 7 horas prestadas à Justiça Eleitoral. Tá? E a Prefeitura de Mongaguá acabou de emitir um decreto também que seria a mesma coisa, tá bom? Ela convoca os diretores das escolas municipais, né? Das outras 14 escolas municipais, que servirão como locais de votação, e mais um assistente por ele indicado, tá? A regra é a mesma, tá? Da dispensa do ponto a cada 7 horas prestada para a Justiça Eleitoral. Bom, então, esses aqui são os convocados pelo decreto. E temos também aqueles convocados pela Justiça Eleitoral, tá? Que são baseados pelo Código Eleitoral, tá? Quem são essas pessoas que a gente convoca pela Justiça Eleitoral? São os coordenadores de acessibilidade, os administradores de prédio, que são aqueles 2 que foram indicados pelos diretores das escolas, tá? Pelo gestor. E a Justiça e o cartório eleitoral também indicou auxiliares de serviços eleitorais e intérpretes de Libras, tá bom? Que vão auxiliar vocês aí no local de votação, tá? Nem todos os locais de votação terão auxiliares de serviços eleitorais e intérprete de Libras, tá? Somente aquelas escolas que a gente viu aí a necessidade de ter mais força de trabalho, tá bom? A regra da Justiça Eleitoral quanto às folgas são 2 dias de dispensa de ponto para cada dia trabalhado pela Justiça Eleitoral, tá bom? E ainda a Justiça Eleitoral ela faz um pagamento de um auxílio alimentação por Pix, tá? Lembrando que essa chave Pix tem que ser o CPF, tá? Do colaborador. Depois a gente vai comentar sobre isso.
e serão pagos até o dia da eleição. Provavelmente, entre sexta e domingo da eleição, esse crédito já é disponibilizado, tá? Na chave Pix CPF de vocês. Aí o diretor vem me perguntar, né? Eu preciso, a minha escola é uma escola muito grande, tem muito fluxo de eleitores, eu posso convocar mais colaboradores para me auxiliar? Pode convocar, tá bom? Então, ele pode convocar pessoas de sua confiança, né? Aquela pessoa que faz a limpeza, que faz o cafezinho lá para os mesários, tem o zelador, né, que faz a zeladoria do prédio. Se vocês quiserem convocar mais pessoas para orientação ao público, não tem problema, pode convocar, tá? Lembrando que essas convocações não estão pela Justiça Eleitoral, tá? Essas pessoas farão jus aos benefícios dos decretos, né? E as suas folgas deverão ser controladas pelo RH do respectivo órgão, tá bom? Entre a semana da eleição, entre segunda e quinta-feira no máximo, vocês vão estar recebendo o material de trabalho de vocês, tá bom? Já que sexta-feira vocês já vão fazer a organização da escola, né? Então, vocês vão receber as sinalizações, setas, vão receber cartazes, vocês vão receber os crachás, tá? As listas de eleitores do local, lista de candidatos, né? Que essas eleições vão ser 2 candidatos. A lista de mesários daquele local, tá? Porque às vezes sempre tem mesário que chega lá na escola e está perdido, não sabe qual sessão que trabalha, então vocês vão receber essa lista para encaminhar o mesário para a sessão de trabalho dele. E endereços de outros locais, né? Para auxiliar vocês nas questões de eleitores que chegam lá perdidos, que não sabem onde votar. Vocês vão ter essas listas aí para auxiliar vocês, tá bom? Vão receber canetas reservas, réguas, fitas, caneta piloto, folha de rascunho também. Se o mesário solicitar algum material adicional para vocês podem disponibilizar para eles, tá? A gente pede que confira o material no momento da entrega, tá? Comunicar à equipe do cartório caso haja algum problema com o material, não veio algum material que você sentiu falta, fala com a gente, tá bom? E assinar os recibos, tá bom? Vão ser disponibilizadas uma listagem, né, de eleitores para vocês, tá? Só que a gente pede alguns cuidados com essa lista, tá? Como a gente tem uma lei geral de proteção a dados, essa lista ela não pode ser afixada em muro, né? Ela deve estar no controle de apenas vocês, gestores, e o pessoal do apoio, tá? Então, a gente pede que não afixem em muro, em mural, tá? Essas listas têm que ficar em poder de vocês, tá? E caberá ao gestor zelar pelo controle do conteúdo da lista, tá? E essa lista ela tem que ser devolvida para a gente fazer o devido descarte dessa lista aí de eleitores, tá bom? Sexta-feira, no dia 6 de junho, tá? Os decretos dispensam os alunos, né, das escolas, para vocês terem a missão aí de organizar o local de votação, tá? Então, vocês vão organizar as salas de aula, né, o pátio ali, a área comum da escola, os banheiros, vão fazer a sinalização do local, tá? Indicando as sessões, vai colocar cada cartaz ali indicando a sessão eleitoral numa sala de aula, né? Lembrando das sessões com acessibilidade, que tem que ficar no térreo, né? Ou garantir o acesso via elevador, mas a gente já vai comentar sobre isso. Vão fixar os cartazes, né? Em locais estratégicos ali da escola, e a lista de candidatos também, tá bom? E outros atos solicitados pela Justiça Eleitoral, tá? Às vezes a gente tem alguma questão para resolver na escola, a gente entra em contato com vocês, tá? E a gente pede para vocês aguardarem um pouquinho a nossa chegada aí, tá bom? Para a gente resolver, tá? Lembrando que na sexta-feira,
os auxiliares de serviços eleitorais e o intérprete de Libras não estão convocados, tá bom? São apenas os gestores de local de votação, coordenadores de acessibilidade e administradores de prédio. Eles sim estão convocados para sexta-feira, né? Já como eles fazem parte do corpo ali de funcionários da escola, eles estão convocados para sexta-feira. O auxiliar de serviço eleitoral e intérprete de Libras, não, tá? Vocês estão convocados apenas para sábado e domingo. As sessões com acessibilidade, né, são aquelas sessões que têm maior número de eleitores com necessidades especiais, né, pessoas com deficiência, cadeirantes, tá? Então, a gente pede que essas sessões fiquem preferencialmente no térreo da escola, na parte térrea, e mais próximo possível da entrada do local de votação, tá? A gente vai mandar, tá? Acho que semana que vem eu já consigo mandar a listagem das sessões com acessibilidade, já para vocês ficarem sabendo e já prepararem essas sessões, né? E saberem que essas sessões vão ficar na parte térrea da escola, tá? As sessões com acessibilidade deverão ser instaladas na parte térrea, né? Foi o que eu falei. Caso não seja possível, né? Seja uma escola que só tem salas de aula, né? Ou salas disponíveis para sessões ali nos pisos superiores, a gente pede para garantir o funcionamento dos elevadores, tá bom? E o contato com as empresas de manutenção. Algum tempo atrás, a gente mandou um ofício para a Prefeitura de Mongaguá, solicitando que fizesse manutenções preventivas. Eu não sei se isso aconteceu na escola de vocês, né? Quem tem elevador, se eu não me engano, é o Cirana, que tem elevador, Tônico Silva, né? E qual é a outra escola? Não sei. São essas duas escolas. Eu creio que o Pedrão tenha também, se eu não me engano. Mas aí depois da reunião vocês me falam direitinho. Qualquer problema nesse sentido, tá bom? Tem elevador que não está funcionando até hoje, não foi ninguém lá fazer a manutenção, fala com a gente, tá bom? Para a gente dar uma pressionada na prefeitura aí, tá? Para ver o que a gente consegue fazer nesse sentido, tá? Sexta-feira vocês vão fazer a montagem das sessões, né? Tá bom? Lembrando que o visor da urna não pode ficar próximo a janelas nem corredores, né? Para a gente garantir ali o sigilo do voto, tá? A porta de entrada da sessão também. Não pode ficar próximo de espelhos e fazendo reflexo na tela da urna, né? Nem a janela também, né? Às vezes tem janelas ali de escolas que fazem reflexo. A gente também pede para ela não verificar, né, se atentar de que esse vidro ou algum espelho está fazendo reflexo na tela da urna, tá? E as câmeras de segurança, tá bom? A gente pede para a câmera de segurança não estar apontada também, né, se houver escolas com câmeras de segurança dentro das salas de aula, tá? A gente pede também para ter essa atenção aí, tá? Da câmera também não estar apontando para a tela da urna, tá bom? Garantir o máximo possível aí o sigilo do voto, tá? É o que a gente pede aí para vocês. Caso tenha algum problema, entre em contato com a gente tenta verificar uma solução alternativa aí, tá? Sem problemas. Como nessa eleição também, como todas as outras eleições, é proibido o celular na cabina, né? O eleitor ele não pode entrar com aparelho celular, nem com outro dispositivo que faça filmagem ou tire fotografias dentro da cabina da urna. A orientação é que o eleitor, assim que ele se identificar para o mesário, ele coloque o celular nessa cadeirinha aqui, né, que na sexta-feira vocês vão disponibilizar, vão deixar ali certinho, bonitinho, com esse cartaz aqui que vai ser enviado para vocês, tá bom? Então, o eleitor ele vai colocar o celular aqui, vai votar, e vai pegar, terminou de votar, vai pegar o celular dele de volta, vai pegar o comprovante de votação e vai embora, tá bom? Então, a gente tem que garantir que o celular ele fique aqui depositado na cadeira, tá bom?
a cadeira deve estar visível tanto para os mesários, né, para o mesário, quanto para o eleitor, tá bom? Para não haver nenhum problema nesse sentido aí de mesário falar que mexeram no celular, né, mesário não, de eleitor falar que mesário mexeu no celular dele, tá? Então, tanto o eleitor quanto o mesário vai estar vendo o celular do eleitor, né, que ele estará lá na cadeirinha depositada, tá bom? No sábado, 7/6, a partir das 8 horas, a equipe da escola se apresenta, né, no local de votação. Às 8 horas também se apresentam os auxiliares de serviços eleitorais e o intérprete de Libras, tá bom? Para auxiliar vocês aí e auxiliar a gente também, né, que é o dia que chega as urnas eletrônicas, auxiliar aí nessa questão aí, né, tem que fazer a organização final aí do local, tá bom? E se apresentam também às 8 horas os agentes de segurança, tá bom? Policiais ou guardas municipais, eles também se apresentam, tá? Até então, a gente vai ter uma reunião no dia 23 com eles, né? Pode ser que esse horário de apresentação mude, tá? Mas se caso mudar, a gente vai informar vocês, tá bom? Vocês gestores aí. A partir das 8 da manhã começam a chegar as urnas eletrônicas, tá bom? Os locais de votação. A gente pede para ter um pouquinho de paciência, porque a gente tem uma logística ali, né? De escolas que a gente vai fazer entrega, mas a partir das 8 horas a gente já começa a sair daqui do cartório eleitoral com as urnas, tá? A gente também, a equipe da Justiça Eleitoral faz uma vistoria ali na escola para ver se está tudo certinho, se as sessões foram montadas, bom, da maneira correta. E se caso a gente verificar algum ajuste a ser feito, a gente vai comunicar a vocês, tá? E a gente vai auxiliar vocês nesse sentido, tá bom? Mas, assim, na sexta-feira, já tem que estar tudo, né, encaminhado, tá bom? No sábado, a gente só vai entregar a urna eletrônica, fazer a instalação da urna eletrônica e vistoriar o local, tá? Em algumas unidades, né, não todas, foi convocado um auxiliar de serviços eleitorais, né, indicados por nós, pelo cartório. A gente vai mandar quem são essas pessoas para vocês, tá? Não precisa se preocupar, mas geralmente, em tese, são os mesmos colaboradores que trabalharam em 2024, tá? Teve algumas mudanças, alguns pedidos de dispensa, tá? Mas mesmo assim, a gente vai enviar o nome desses colaboradores para vocês aí, gestores, tá? O agente de segurança, né, está inicialmente, em tese, ele chega às 8 da manhã no sábado, tá bom? Se houver alguma mudança nesse horário aqui, a gente vai comunicar, tá? E ele passa, né, o dia todo e passa a noite também no local de votação para fazer a salvaguarda ali das urnas eletrônicas instaladas, tá? Então, a gente pede para vocês, gestores, tá, que liberem o acesso a ele a um aparelho micro-ondas, né, para ele esquentar a comida dele lá, geladeira, um banheiro, tá? Eu sei que a maioria de vocês já fazem isso, tá? A gente sempre enfatiza aí para não dar problema depois, tá? E durante o dia também haverá rondas, tá, nos arredores dos locais, além do policial que vai ficar ali no local, assegurando as urnas eletrônicas, também vai ter uma equipe de ronda também, né, com viaturas fazendo a ronda ali do local, tá bom? Dos locais de votação, na verdade. No domingo, né, então domingo vocês estão convocados para se apresentar às 6 horas da manhã, tá bom? Gestores e a equipe da escola, coordenadores de acessibilidade, administradores de prédio chegam às 6 horas da manhã, juntamente com os gestores, e mais aqueles que os gestores convocarem também, tá bom? Às 7 horas se apresentam os auxiliares de serviços eleitorais e os intérpretes de Libras, tá bom? Os mesários também começam a chegar às 7 da manhã, tá? Vocês vão recepcionar esses mesários. Chegarão também os fiscais de partido político, tá?
provavelmente eles chegam a partir das 7 horas, 7h30 no máximo, tá? Então, eles têm o direito de entrar na escola, né, devidamente identificado com o crachá ali, ou com o distintivo. Tá? E também, se houver algum problema ali no local, tá? A nossa equipe da Justiça Eleitoral também se apresenta ali para ajudar vocês em alguma questão, tá bom? Aqui é a hora do dia que eu, particularmente, acho mais crítico aí para vocês, né? A gente pede para vocês verificarem se todas as sessões já estão com seus presidentes, né? Porque até 7h30 é bom que já o presidente ou o mesário lá da sessão já tenha ligado a urna, né? Feito os procedimentos iniciais ali, emitida a zerésima também, tá? E auxiliar nas questões de falta de mesário, né? Então, a gente sempre pede para vocês, gestores, né, e a equipe da escola, para nos auxiliar nessa questão de movimentação de mesários, né? A mesa, nesse ano, vai ser composta por 4 componentes, né? Um presidente, um primeiro mesário, um segundo mesário, um secretário. Pode ser que chega lá às 7 horas, chega quase próximo das 8 horas, e alguma mesa esteja desfalcada, né? O que a gente pede? A gente pede que, sim, com 3 mesários, a sessão funciona normalmente, né? Eu acho que não tem problema algum a mesa funcionar com 3 componentes, tá? Mas com 2 componentes já fica mais difícil, né? Então, o que a gente pede? A gente pede para vocês gerenciarem essa movimentação, né? Pegar um mesário de uma sessão que está completa e encaminhar para a sessão que está desfalcada, tá? Aí, ao invés de a gente ter uma sessão com 2 mesários e outra com 4, a gente vai ter 2 sessões com 3 mesários, né? Tá? A gente também tem aqui meio que um banco de reserva de mesários, né? Que aceitam ser convocados de última hora, tá? Podem entrar em contato com a gente, mas pede autorização para o presidente, que é o presidente que manda lá na sessão, né? Então, pede autorização para eles, tá? Se o presidente concordar e quiser que seja convocado um mesário de última hora, fala com a gente aqui que a gente faz essa intermediação, tá? Não é garantia que esse mesário vai se apresentar, mas, né, a gente pode tentar, tá bom? Às 8 horas abre os portões, tá bom? O agente de segurança vai estar lá na porta, né, na porta ali também, auxiliando vocês, abre os portões e inicia a votação, tá bom? E às 17 horas, impreterivelmente, fecha os portões e se encerra os trabalhos, tá bom? A gente pede também para avisar os mesários que não há mais eleitores no prédio, né? Porque enquanto tiver eleitor no prédio, mesmo sendo após as 18 horas, ele tem o direito a votar, né? Você não pode encerrar a urna até todos os eleitores que estiverem ali dentro do prédio votarem, tá bom? Então, temos aí algumas atribuições para vocês, tá bom? De acordo aí com a função que cada um vai exercer, tá? A equipe gestora, ela deve manter sempre um responsável pelo local, né? Em caso de ausência, tá? Então, se esse gestor for almoçar, se ausentar, for resolver alguma questão fora da escola no dia da eleição, ou no sábado, né? Ele designa um responsável, né? Uma outra pessoa responsável pelo local ali, tá? Também é função da equipe gestora reportar ao cartório qualquer eventualidade no local, nas sessões e nas urnas eletrônicas, tá? Comunicar aos agentes de segurança qualquer anormalidade ali dentro do local, tá bom? Boca de urna ali dentro da escola, confusão, algum eleitor exaltado ali, comunica ao agente de segurança e ele fará lá os procedimentos, né? Que ele achar conveniente ali para manter a ordem dentro do local de votação, tá bom? E aguardar os técnicos, né, no final dos trabalhos, a retirada das urnas eletrônicas e das mídias, tá bom? Então, a gente também tem uma logística de retorno dessas urnas, a gente pede para após 5 horas da tarde, ficar pelo menos um gestor ali,
né, disponível ali, aguardando a retirada dessas urnas, tá bom? E das mídias. O administrador de prédio e o auxiliar de serviços eleitorais, eles vão fazer ali o auxílio geral ali no local, né? Então, eles vão verificar se o mesário precisa de algum material adicional, tá? Ou se ele precisa de alguma ajuda ali na sessão dele. Periodicamente verificar se as urnas estão operando com energia elétrica, tá? Eu vou mostrar como vocês fazem isso. Vão responder aquelas pesquisas, né? Vários já conhecem via sistema Compivot, né? Que é um sisteminha que você entra uma aplicação que você entra no seu celular, e você vai responder se aquela sessão está com muita fila, se a votação já encerrou, se houver algum problema ali no local de votação, tá? As instruções de acesso a gente vai mandar posteriormente para vocês, tá? Como que faz o acesso a esse sistema, tá? Então, a função de vocês, administrador de prédio, e aqueles convocados de auxiliares de serviços eleitorais, tá? Vocês vão fazer essas atribuições aqui, tá bom? O coordenador de acessibilidade, tá? Ele vai verificar as condições de acessibilidade do local ali, tá? Tanto na sexta como no sábado e domingo também. Vai auxiliar na orientação dos eleitores com deficiência, tá? Vai conduzir, vai ajudar, né? Se for da vontade do eleitor, conduzi-lo, né, às suas sessões eleitorais. Às vezes o próprio eleitor ele já sabe onde vota, ele não precisa de ajuda, não tem problema, tá? Mas se caso ele precisar de auxílio, tá? A gente pede para vocês aí fazerem essa tarefa aí, tá? E outras tarefas solicitadas pelo gestor e pelo justiça eleitoral também, tá bom? Em alguns locais de votação, são 3, na verdade, a gente vai ter também o papel do intérprete de Libras, tá bom? Eles vão auxiliar e atender os eleitores surdos, tá? E vai tirar a dúvida desses eleitores caso eles precisem, tá bom? O intérprete de Libras também, tá? Tem a tarefa aí de auxiliar o coordenador de acessibilidade, né? Quando não estiver atendendo o eleitor surdo, ele auxilia o coordenador de acessibilidade também nas questões de acessibilidade ali do local e dos eleitores também, tá? E outras tarefas solicitadas tanto pelo gestor como pela gente aqui, pela Justiça Eleitoral, tá? Nessas eleições vão haver 3 intérpretes de Libras, no Flórida Mirim é o Elias, tá? No Tônico Silva Gisele e no Agenor de Campos o Luan. Bom, então eles vão se apresentar aí para vocês no sábado e no domingo também, tá? Independente, né, de qualquer função aí que vocês exerçam, existe uma função principal aí que todos devem exercer, né? Vocês, a gente, né? Os agentes de segurança, qualquer outro cidadão aí, né? Que é o quê? Que é auxiliar os outros cidadãos que precisam de ajuda, né? Então, a atribuição de vocês, independente de qualquer coisa, é auxiliar o encaminhamento do mesário à sua sessão de atuação, auxiliar o eleitor a localizar sua sessão também, tá? E prestar informações aos eleitores que necessitarem, tá bom? Independente da função de vocês, a função principal, né? A função macro de vocês é essa aqui, tá bom? Vamos lá. Como vocês vão fazer parte do front-end, né? Vocês que vão receber os eleitores, fazer a recepção inicial aí dos eleitores, provavelmente eles vão perguntar para vocês quais são os documentos aceitos aí, tá? Então, os documentos aceitos para votar nessas eleições será o e-título, tá? Só que esse e-título tem que conter a foto do eleitor, tá bom? E-título sem foto não é aceito para votar, tá bom? O documento de identidade, tá? O RG com foto, ele é aceito. A CNH com foto é aceito também. O passaporte também é aceito, tá bom? Carteira de categoria profissional. Peraí. Aqui. Carteira de... Tá?
carteira de categoria profissional reconhecida por lei, que é aquelas OAB, né, CREA, CRECE, eles também são aceitos, tá? São considerados documentos oficiais. E o certificado de reservista também, tá bom? Na versão, vai ser aceita somente na versão física, tá? Isso vocês precisam prestar bastante atenção, a carteira de trabalho, tá? A carteira de trabalho, ela é aceita só na versão física, a digital, ela não é aceita, tá bom? A gente tem aí uma portaria do Ministério do Trabalho que veda, que não considera a versão digital da carteira de trabalho como um documento oficial, tá? Então, a carteira de trabalho física, sim, tá? Ela é aceita, mas a digital, não. Tá? E não serão aceitos, tá? O e-título sem foto, tá? O e-título sem foto não pode votar, né? Ele pode até apresentar ali, né? Para saber mais, de uma maneira mais simples ali, mais fácil a sessão que ele vota, mas ele vai ter que apresentar um documento complementar com foto, tá? Qualquer documento no qual não se possa identificar o eleitor, né? Então, por exemplo, certidão de nascimento e casamento, não tem foto, não consigo identificar esse eleitor, né? Aqueles RG com foto de bebê, com foto preto e branco, muito antigo, né? A gente não consegue identificar pela foto que aquele eleitor é ele mesmo, então a gente não pode aceitar esse tipo de documento, tá bom? A gente também não pode aceitar cópias de documentos, mesmo que autenticadas, tá? A autenticação de documentos serve para uma outra finalidade, não para se identificar, né, como um documento oficial, tá? E prints de tela e fotos de documento também não são aceitos, tá bom? Justificativa não vai ter, tá bom, gente? Como é uma eleição suplementar, né, uma eleição ali fora da curva, a gente não vai possuir justificativa eleitoral ali, né, nos locais de votação. Então, que nem o ano passado, né, foi preparado ali um postinho de justificativa, você colocavam cadeiras, né, canetas, formulários, isso aí não vai acontecer esse ano, tá bom? Nessas eleições, no dia 8 de junho, vai haver eleições em mais 2 cidades, né, em Bocaina e em Panorama, São Paulo, tá? além de Mongaguá. Então, eu acho muito difícil ter algum eleitor dessas cidades aqui em Mongaguá querendo justificar, mas se caso aparecer, tá, manda para o cartório eleitoral, porque ele tem até 60 dias para justificar o voto, tá? Não tem problema. Caso haja eleitores desses municípios, orientar a comparecer no cartório em até 60 dias após a eleição, a gente faz a justificativa, tá bom? Ok. Como a gente vai saber se a urna eletrônica está operando com energia elétrica? A gente vai saber com uma luzinha aqui que aparece lá no terminal do mesário, tá? Então, no terminal do mesário, fica piscando uma luzinha aqui vermelha, escrito bateria interna. E com isso a gente sabe, a gente tem como saber que a urna ela não está operando com energia elétrica, tá? Ela está operando na bateria e uma hora essa urna vai descarregar e vai desligar. Então, para a gente ter certeza, para a gente garantir, tá? Que enquanto um eleitor vota, a urna não desligue, a gente sempre verifica, tá bom? A gente vai pedir para vocês aí, o pessoal do apoio, né? Os auxiliares de serviços eleitorais e os administradores de prédio. Sempre está verificando ali com o presidente, né? Pergunta para ele como está aí a luzinha da bateria interna, tá? Tá piscando, bom? Para a gente assegurar o funcionamento durante todo o período ali da votação, tá? Aqui está uma parte que vai tirar um pouquinho a paz da gente no dia da eleição, e é uma parte também que é basicamente o objetivo dessa reunião está acontecendo. As datas, né? Quais eleitores podem votar nas eleições suplementares? Todos os eleitores de Mongaguá podem votar nas eleições suplementares? Nem todos, tá? A gente tem algumas regras aí da legislação eleitoral que vai impedir alguns eleitores que estão inscritos em Mongaguá em votar nessas eleições, tá bom?
Então, pela legislação, a gente tem uma data de porte, que é essa data aqui, 8 de janeiro, tá bom? Que são 151 dias antes da eleição, que é como ocorre em todas as eleições, né? 151 dias antes de qualquer eleição, o eleitor ele tem que estar regular e devidamente inscrito naquela circunscrição eleitoral, né? E nessas suplementares é a mesma coisa, tá? Ou seja, aí o que acontece aqui? O eleitor deve possuir o título regular na cidade de Mongaguá até dia 8 de janeiro, bom? A gente vai verificar algumas situações aí, tá bom? A gente vai simular algumas situações que a gente vai conseguir entender melhor isso, tá? Eleitor com título cancelado ou suspenso até essa data, ele não vota, ele não poderá votar, ele não vai aparecer nem no caderno, também não vai estar lá na urna eletrônica, tá bom? Ele não é um eleitor votante nessas eleições suplementares, tá bom? O eleitor fez a primeira via do seu título, ou fez a transferência para Mongaguá após 8/1, ela também não vota, tá bom? E temos uma outra situação aqui também de mudança de local de votação dentro da mesma cidade, tá? Essa data de porte é o dia 5 de maio, tá? Então, se caso um eleitor veio aqui no cartório, já é de Mongaguá, já é regular, e solicitou só a mudança da escola, de uma escola para mais perto da casa dele, antes do 5 de maio, ele vai votar na escola anterior, ele não vota naquela escola que ele mudou após o dia 5 de maio, entendeu? Então, a gente vai ver algumas situações para a gente entender melhor isso, tá? Então, a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar com duas datas aí. A gente tem que trabalhar com 8 de janeiro, né? E a gente tem que trabalhar com 5 de maio, no caso de eleitores que apenas mudaram o local de votação. Já estavam regular, já estavam no município de Mongaguá e apenas fez aí a mudança da sua escola, tá? Mas assim, gente, todo eleitor que vem aqui no cartório ou pela internet e deseja fazer essa mudança de local de votação, a gente está avisando para eles, tá? A gente está avisando para eles. Mas a gente sabe que o eleitor esquece, ele tenta, né, jogar um verde ali, vamos ver se eu vou conseguir votar. E ele vai lá na escola, mostra o título para vocês, ó, sou daqui, quero votar, sou de Mongaguá, sou dessa escola, dessa sessão. Aí vocês olham lá, o nome dele não está lá na lista. Vai lá na urna, o mesário digitou o título dele não está lá na urna também. Tá? Pode ser que ele tenha se enquadrado nessa situação aqui, tá? Aí, o que acontece nesse caso? Você vai ter que mandar ele para a escola anterior, né? Você vai ter que verificar ali se ele fez essa mudança de local de votação depois do dia 5 de março. Ele falar que sim, ele tem que votar lá na escola anterior. O nome dele vai estar lá na urna da escola anterior dele. Tá bom? Quer falar alguma coisa, chefe, sobre esse assunto? Pessoal, eu acho que a gente pode deixar até para esclarecer ao final, mas o que é muito importante é de frisar, decorar essas datas. Se o eleitor aparecer por lá, fica meio perdidinho, vocês entrarem lá no sistema, que a gente sabe que tem o consulta, título de eleitor, não está localizando, ele falou, não, mas é aqui, está dando aqui. Se esse eleitor procurou o cartório após 5/5, ele não vai estar no caderno de votação. Por quê? Foi tirado como se fosse uma fotografia para poder fazer este caderno de votação. Um certo preparo. Diferentemente das eleições, o cadastro não fecha nacionalmente. Então, por isso, talvez, possa haver um pouco de confusão, mas não houve, assim, um volume muito grande, né, de revisões, que é o que a gente chama de revisão, que é aquela mudança dentro do mesmo local. Mariana, mas se der confusão, o que é que eu faço? Acione o cartório, meus amores. Acionem pelo WhatsApp, a gente não vai deixar vocês na mão, a gente entra dentro lá do sistema, verifica qual foi a última operação, e lembrem-se, sempre evitar de ficar mandando ali o eleitor de um lado para o outro. Na dúvida, vamos consultar o caderno. Faz a primeira pergunta. O senhor se transferiu aqui para Mongaguá depois de 8/1? Se foi isso, não pode votar. O senhor já era de Mongaguá, mas só regularizou sua inscrição porque estava cancelada depois de 8 de janeiro? Também não vai poder votar porque sua eleição não estava regular. O senhor já era de Mongaguá, o senhor
já estava aqui com seu título regular, votou na eleição passada, ok, mas só procurou o cartório para fazer a mudança daquele local de votação que o senhor não gostava muito porque tinha aquela escadinha, mas só foi fazer isso depois de 5 de maio. Então, muito provavelmente, o senhor precisa de procurar o seu local de votação anterior. Mas antes de mandar o eleitor, vamos dar aquela consultada lá no WhatsApp, a gente corre, espera um pouquinho aqui, vamos ver lá com o cartório, a gente consulta, para que não fique criando aquele clima de animosidade entre o pessoal que está no atendimento, né, lá na escola, e o eleitor. Lembrando que nós também temos a transferência temporária de eleitor. Essa transferência temporária é diferente da transferência de mudança de domicílio. Veja, a transferência temporária, que vocês bem conhecem, muito utilizada pelos mesários, porque às vezes a gente realoca esses mesários. Olha, ele, na verdade, votava na escola A, mas vai trabalhar na B para cobrir ali um buraco na mesa. E aí ele pede aquela transferência temporária e acaba voltando para a sua seção original. Essa operação vai acontecer? Sim. Essa operação também pode ser utilizada para quem? O eleitor com deficiência, para o militar, pessoal das Forças Armadas, os indígenas, mas nós não tivemos tanta procura assim, não foi, William, do pessoal fora os mesários, não é? Você lembra de ter feito alguma transferência temporária? Não, não Que não ser, fosse exceto mesário? mesário, apoio, ou algum colaborador que vai colaborar na eleição, não. Tá? Então, muito provavelmente, se esse eleitor aparecer lá, falando, nossa, mas eu procurei o cartório, mas só foi quando esse mês? Se foi em maio? Foi mês passado? Eu fui mês passado, olha. É que se foi depois de 5 de maio, seu nome no caderno pode estar lá na sua escola anterior. Mas, espere um pouquinho, vamos consultar o cartório eleitoral para direcionar o senhor com a maior brevidade possível. Ao final, a gente vai levantar a mãozinha, a gente vai esclarecer de novo, né? Trabalhar bem isso, tá? Porque talvez é o que haja, assim, de mais, vamos dizer, preocupantes. Mas confiamos na competência de vocês, com certeza que vocês vão tirar isso de letra. Sim. Vamos lá. E temos algumas situações aí, né? Vamos tentar simular alguma situação aí que pode ocorrer no local de votação. Vamos lá. A situação 1 aqui é um eleitor, né? Chamado Carlos, que é eleitor de Praia Grande, né? Ó, ele votava em Praia Grande. E no dia 14 de fevereiro desse ano, ele veio aqui no cartório eleitoral e requereu a transferência do seu título de eleitor para Mongaguá, certo? A pergunta é, ele pode votar nessas eleições suplementares? Então, vamos lá. Temos aqui, ó, data de 8 de janeiro, né, que foi a data de corte aí, 151 dias antes da eleição, e ele fez uma transferência para Mongaguá após essa data, né, dia 14 de fevereiro. Então, esse eleitor, nosso amigo Carlos aqui, ele não vota nessas eleições suplementares, né? Pode ser que ele apareça, foi avisado, né, para todos os eleitores, né, a gente avisa no final, né, ao final do atendimento, que ele não votará nas suplementares, né, mas a gente sabe que o eleitor esquece. Então, pode ser que chegue algum ou vários casos desses para vocês aí, tá? Temos uma outra situação aqui, a situação 2. Temos a Andréia, que votava na escola Araci, né, aqui em Mongaguá, e no dia 16 de maio, ela mudou o seu local para a escola Genor de Campos, né, porque era mais perto da casa dela, né, como ela mora lá no Itaguaí, ali, né, em Flórida Mirim, ela preferiu votar mais pertinho ali da sua casa, né, então ela chegou aqui no cartório no dia 16 de maio, e falou, olha, eu quero mudar o meu local de votação para um lugar mais perto da minha residência, né? Que eu não quero pegar ônibus no dia da eleição, no domingo. Tudo bem, ela fez essa mudança, tá? Essa mudança aconteceu. Só que nessas eleições suplementares, ela vai votar no Araci, tá? Por quê? Porque ela fez essa mudança após o dia 5 de maio, após o fechamento teórico do cadastro aqui de Mongaguá, tá bom?
Mas ela vota nas eleições suplementares, porque ela é eleitora regular de Mongaguá. Ela só não vota naquela escola que ela escolheu após a data de corte. Ela vota na escola anterior. Tá? Temos outra situação aqui. A Gabriela, já é eleitora de Mongaguá, só que ela estava com seu título cancelado, tá bom? No dia 9 de janeiro, ela veio aqui no cartório eleitoral, compareceu no cartório, né, expôs a situação dela, falou que o título dela estava cancelado, que ela queria regularizar e fazer o pagamento das multas devidas, né? Então, ela fez tudo isso aí certinho, regularizou o título dela, tá? Só que essa regularização aconteceu no dia 9 de janeiro, né? Então, ela estava com... No dia 8 de janeiro, ela estava com o título cancelado, no dia 9 de janeiro, regularizou. Tá? Ela vai poder votar nessas suplementares? A resposta é não, né? Ela cai aqui, ó. Cai nessa situação. Ela estava com o título cancelado, né? Até a data de corte. Então, ela não vota nessas suplementares. Em 2026, ela vota? Vota, porque ela regularizou, né? Mas nessas eleições suplementares de 2025, para prefeito de Mongaguá, essa eleitora não vota, tá? Temos uma outra situação aqui, que é a Tati, no dia 4 de maio, com 16 anos de idade, ela veio aqui no cartório tirar o título de eleitor dela, né? Primeira via do título de eleitor dela, tem 16 anos, já tem direito a votar, tá? Só que ela fez isso no dia 4 de maio, né? E escolheu a escola Hortência para votar. Ela vai lá no Hortência no dia das eleições, no dia 8 de junho, e chega para vocês lá, ó, tá aqui, eu voto aqui, eu quero votar. Mas só que nesse caso também não poderá votar. Por quê? Porque ela requereu a primeira via do título dela após dia 8 de janeiro, né? Após a data de corte aí, 151 dias antes da eleição. Ela cai nesse caso aqui. Né? Primeira via, né? Após essa data também não vota. Né? Qual data? 8 de janeiro aqui, tá bom? Então, duas coisas que a gente precisa aí, ter em mente, são essas duas datas, tá bom? 8 de janeiro, tá? Para a primeira via, transferências e título irregular, e 5 de maio para mudança de local de votação no mesmo município, tá? Só mais uma dica, lembrem-se que quando a transferência temporária de eleitor, vai o caderno para a sessão. Sim. Então, se vocês chegarem lá na sessão, olha, não, mas fui no cartório, eu mudei o meu, justamente porque eu tenho dificuldade. Mas ela fez só uma revisão, e a gente sempre avisou, né, William, todo mundo que foi depois dessa data, do dia 5, mas se ela insiste, vá até a sessão e verifique com o mesário presidente. Há um caderno de transferência temporária de eleitores aí, verifique se o nome dele está na lista. Se tiver, é porque foi caso de transferência temporária. Se não tiver, procurar o cartório e, lógico, se ele tiver com título físico, olhar ali a data em que ele fez essa revisão, sempre tem a data, tanto da revisão, do alistamento, que é o primeiro título, e também da transferência, a data da operação está no título, no físico ou no eletrônico. Não conseguiu? Tudo bem, entre em contato com o cartório, que teremos o maior prazer em atendê-los. Isso aí. Beleza, então, gente. A gente montou vários cartazes, né? Com essas informações, de uma maneira mais simplificada possível, que a gente conseguiu, tá? Esses cartazes a gente está encaminhando, a gente vai encaminhar aí para todas as escolas, tá? Esses cartazes, a gente pede que vocês coloquem em locais estratégicos aí, na entrada do local de votação, nas sessões eleitorais também, do ladinho ali da porta das sessões, coloca esse cartaz aqui, tá bom? Acho que é a maneira aí que a gente encontrou de tentar simplificar esse caso e ajudar vocês nessa questão, mas também a gente, no dia da eleição, a gente vai ter uma equipe aqui disponível no WhatsApp, fazendo atendimento aqui, o cartório vai estar aberto, né?
Feito da eleição, a gente está aqui full time aqui, fazendo os atendimentos e o auxílio aí para vocês, tá bom? Eleitores perdidos, né? Tem bastante. O que a gente faz com eles, né? A gente vai também enviar, além do cartaz anterior que a gente comentou, a gente vai enviar um cartaz com QR Code, tá bom? Esse QR Code, ele direciona lá no site do TSE para o eleitor verificar o local de votação que ele vota e a sessão também, tá? O próprio site do TSE, tá bom? É uma forma de vocês conseguirem encontrar o local de votação desse eleitor e a sessão, tá? O aplicativo e-título também, tá bom? Ele tem essa mesma função, tá? A gente vai disponibilizar para vocês e enviar junto com o material a lista de eleitores do local, tá? Que é aquela bíblia ali que a maioria já está habituado, né? Aquela listona com vários nomes de eleitores e a seção onde ele vota. E a lista de locais de votação por ordem de sessão também, tá bom? Para ajudar vocês aí nas consultas. Vai haver uma equipe de atendimento no WhatsApp, tá? Pelos nossos canais aqui de atendimento. E caso nada disso dê certo, haja algum tipo de confusão ali, alguma informação desencontrada, manda o eleitor para o cartório eleitoral, tá bom? Tira ele do local de votação de vocês, que vocês já vão estar fazendo bastante coisa aí, né? Muita confusão, muito atendimento, muito eleitor, né? Muito candidato, muito fiscal, e manda esse eleitor para a gente, né? Tira ele ali da visão ali da galera, manda para a gente que a gente bate um papo aí com esse eleitor, tá bom? Pode falar. Lembrando, pessoal, que mesmo que o QR Code esteja disponibilizado, mesmo que tenha o e-título disponibilizado, mesmo que tenha consulta pelo nome no site, ainda assim é importante a informação do dia 5/5. Por quê? Porque lá vai aparecer a escola atual quando a pessoa fez a transferência, perdão, fez a revisão. Então, se essa pessoa procurou o cartório no dia 6/5, depois que já tinha virado ali, fez ali a mudança da escola A para a escola B, dentro de Mongaguá. Se vocês forem consultar no QR Code, ela vai aparecer na escola B e não na escola A, sendo que o nome dela está no caderno na escola A. Então, assim, essa regra da consulta é para a grande maioria, ali 90% dos eleitores, certo? Dá para fazer essa consulta, mas não dá para confirmar cegamente, certo? Porque não reflete. Maria, e por que não reflete? Porque o Cadastro Nacional de Eleitores não foi fechado só para fazer as eleições suplementares, é impossível nesse momento, certo? Então, lembrem-se disso. Sim, temos a ferramenta do QR Code, sim, temos o e-título, sim, temos essas ferramentas disponibilizadas. Não conseguiu solucionar, o eleitor insiste que é lá que ele vota, consultou, realmente está aparecendo lá como local de votação, dá uma ligadinha no cartório para verificar. Pergunta, né, se procurou o cartório em maio para fazer essa revisão, essa alteração de local? Sim, provavelmente ele é um desses casos de revisão após o dia 5 de maio. Isso. Temos algumas pequenas mudanças que foram feitas, tá bom? Nos locais de votação aqui em Mongaguá. Algumas se mantêm desde 2024, né? Sobre a escola Regina Maria, ela ainda continua fechada, tá? E esses eleitores, eles continuam no Cláudia Maria Andrella, tá bom? Temos aí uma mudança que foi feita esse ano, que é o Cassimiro, que está em reforma, né? Então, todos os eleitores que votavam na escola Cassimiro, elas foram transferidas para a escola José Cesário, tá? Então, se aparecer algum eleitor ali, falando que votava no Casimiro ou que vota no Casimiro, ela tem que ser encaminhada, na verdade, para a escola José Cesário, tá? Ali na Vila Atlântica. Se aqui se mantém, José Carlos de Freitas se mantém a mesma coisa que em 2024, tá? Elas continuam lá no Givaldo Alves Gomes, no Jussara, bom?
Temos uma agregação de sessões aí, né? Uma fusão que a gente chama de sessões na Escola Barigui, ou seja, essas duas sessões funcionarão como uma sessão só, tá bom? A 275 e a 3719 da Escola Barigui. Então, todos os eleitores elas vão voltar na mesma sala, ali na mesma sessão, vai haver uma urna eletrônica somente para essas, né? Para essas duas sessões, e haverá uma equipe de mesários, né? Para essas duas sessões, tá bom? No Givaldo também foi feita uma agregação, a sessão 386 e 391 vão funcionar juntas, tá? Vai ter uma urna eletrônica somente para, né, essas sessões, e uma equipe de mesários somente para comportar essas duas sessões, tá bom? Às 17 horas se encerra, né, os trabalhos, então fecha-se os portões aí para entrada de eleitores, tá? Lembrando que é para a entrada de eleitores que fecha o portão. Fiscais de partida, eles têm o direito de acessar o prédio após as 17 horas para fiscalizar ali o término dos trabalhos. Equipe da Justiça Eleitoral também, tá bom? O próprio candidato, como ele é fiscal natural, ele também pode acessar o prédio após as 17 horas, ele não pode fazer bagunça, né? Mas acessar o prédio para fiscalizar não tem problema, tá bom? Os eleitores que ainda estiverem no prédio após as 17 horas, eles têm o direito ao voto, tá bom? Eles votam. Se caso o mesário, ele encerra aquela urna eletrônica e tem algum eleitor daquela sessão para votar, é um grande problema, tá? A gente não consegue voltar atrás quando a urna eletrônica é encerrada, tá bom? Então, a gente pede, né, para os gestores avisarem os mesários que não tem mais eleitores no prédio, que eles podem finalizar, tá bom? Para os mesários, a gente também vai dar essa mesma orientação para eles, tá bom? Eles não encerrem a urna antes de ter certeza que não há mais eleitores daquela sessão para exercer o voto, tá? E, assim, eleitor que fica lá no prédio após as 17 horas, manda o camarada ir lá para a sessão dele votar, né? Porque, às vezes, ele vê alguém lá que ele conhece, fica batendo papo, e a gente precisa, né, encerrar rapidamente para fazer a transmissão desses votos, tá? Então, pede para o eleitor ir lá votar, depois que ele votar, ele bate o papo dele lá, conta sobre o dia dele, tá? Mas ele vota primeiro, tá? Os agentes de segurança, né, estarão lá, né, durante todo o fechamento dos trabalhos, né, durante todo o encerramento, para auxiliar nas situações de crise, tá? Vocês, o que vocês vão devolver para a gente, para a Justiça Eleitoral? Vocês vão devolver as urnas, né, logicamente, as pastas e envelopes com as mídias de resultado, tá bom? Que essas mídias que vêm para a gente fazer a transmissão do resultado da eleição, tá? Vai devolver o material de sinalização, que a gente usa esses materiais nas próximas eleições, né? O que não foi utilizado, né? Listas, crachás também volta para a gente, para a Justiça Eleitoral, tá? Álcool em gel, luva e máscara, não precisa devolver, né? Se vocês receberem aí, esses materiais não precisa devolver, pode ficar com vocês, tá? A gente já enfatizou sobre isso em 2024 e a gente vai falar sobre isso de novo, tá bom? A gente sabe que como cidadão, como eleitor, a gente tem nossas preferências, né? E não tem problema, isso não pode acontecer, né? A manifestação dessa preferência não pode acontecer enquanto vocês prestam serviço para a Justiça Eleitoral, né? No dia da eleição ou nos dias que vocês estarem a serviço da Justiça Eleitoral, a gente pede, né, para que vocês sigam essas regrinhas, né, não fazer alusão para candidatos em peça de roupa com numeração que faz alguma alusão, alguma cor padronizada entre os colaboradores do prédio, né, combinar, vamos todo mundo de verde, ou vamos todo mundo de vermelhinho, vamos todo mundo de rosa, trabalhar. Não façam isso, tá, gente? Isso aí pode dar alguma
algum problema para vocês mesmo, né? Vamos tentar, já tem bastante trabalho, né, para a gente fazer, é uma eleição bem fora da curva, uma eleição que vai ser um pouquinho difícil de ser conduzida aí politicamente, então a gente pede para quanto mais na paz a gente conseguir, melhor, né? Aqui, ó, maior paz. Beleza. Alguns colaboradores vão receber, né, um auxílio alimentação no valor de R$60, certo? Em 2024 também foi a mesma coisa, tá? Só aqueles convocados pelo decreto não receberão, tá? Receberão aqueles convocados pela Justiça Eleitoral, tá bom? Que é essa galera aqui. O coordenador de acessibilidade, o administrador de prédio, né? Aqueles 2 colaboradores que foram indicados pelo diretor, eles recebem auxílio alimentação. O auxiliar de serviços eleitorais e o intérprete de Libras, que é aqueles colaboradores indicados pelo cartório, tá? Eles recebem esse auxílio alimentação no valor de R$60, então é 600, um dia vai ser 600, mas por enquanto é 60, tá bom? E importante, né? Como em 24, em 22 também foi a mesma coisa, o colaborador ele tem que ter uma chave Pix, CPF cadastrada numa agência bancária, tá? Chave Pix e-mail, chave Pix celular, chave Pix aleatória não serve, tá? Não vai ser creditado esse valor. A chave Pix tem que ser CPF, do tipo CPF. Bom? Essa transferência desses valores vão ser feitos entre o dia 6, sexta-feira, e o dia 8, dia da eleição, tá? Mas sempre o tribunal paga um pouquinho antes, tá? Mas a gente informa também, a gente vai informar quando esses valores foram creditados, tá? Não é necessário informar para a gente o CPF de vocês, não precisa chamar a gente no WhatsApp para falar, minha chave CPF é essa aqui. O tribunal já possui essas informações, tá bom? Como eu falei, outras chaves, CNPJ, celular, e-mail, aleatória, não vão ser aceitas, tá bom? Somente a chave do tipo CPF. E caso você não possua esse tipo de chave, realiza, né? A gente pede para realizar esse cadastro o mais rápido possível, para a gente evitar problemas aí de última hora, né? Evitar que não seja acreditado, que tenha que resgatar esses valores por outras formas. Então, a gente prefere que já deixar o cadastro do seu CPF numa agência bancária como chave Pix, tá? Então, vamos lá, gente. Prometi que ia ser rápido e foi, acho que durou 1 horinha no máximo. E agora a gente vai fazer a parte de perguntas aqui, tá bom? Então, no computador tem esse iconezinho aqui, levantar a mão, tá? Vocês podem levantar a mão. A gente vai atender conforme a fila de pessoas que estão levantando a mão, tá? A gente vai pedir só para depois que a gente colocar na reunião, a gente só vai solicitar que abra o microfone, tá bom? Se quiser abrir a câmera, pode abrir, não tem problema. Mas o microfone precisa abrir para fazer a pergunta, tá? Vai abrir o microfone nesse íconezinho aqui. Tá? E pelo celular, se não tiver aí para vocês o levantar a mão, vocês vão clicar nesses 3 pontinhos e aí tem aqui a mãozinha levantada, tá bom? Vamos lá, chefe? Quer conduzir, chefe? Bom, vou abrir a fila aqui com a Milva. Uhum. Vamos verificar. Milva, consegue ouvir? A gente vai pedir para abrir o microfone, tá, Milva? Peraí, deixa eu colocar ela como colaboradora. Permitir a participação. Pronto, entrou. Milva, está nos ouvindo? Acho que o microfone dela está desligado. Oi. Agora estou me ouvindo. Linda, querida, pode perguntar. É que não estava habilitando, por isso que eu estava ouvindo vocês, mas não estava habilitando. Bom dia. Bom dia. Eu só fico um pouco preocupada, assim, que eu sou diretora da Escola Araci, e é uma escola estadual, né?
O decreto 68771 de 2024, ele está valendo. Tá valendo. Será que com ele, porque assim, nós temos um calendário escolar e na sexta-feira é dia letivo. Com esse decreto, é possível pedir alteração para a Secretaria do Estado da Educação? A alteração desse calendário, mesmo no decreto estando constando as datas de outubro do ano passado, né? E com esse mesmo decreto, eu vou poder ter legalidade na convocação dos professores para auxiliar? Então, é essa a minha dúvida maior. De acordo com o que foi passado pelo Tribunal Regional Eleitoral e o Estado de São Paulo, sim, vai ser válido, você pode usar o decreto como embasamento e pode, sim, solicitar as folgas, lembrando que os diretores e diretoras, os dirigentes, é quem fazem o controle, tá? Porque geralmente o decreto fala em horas e tudo mais, mas sim, ele é válido, ele é aplicável de acordo com o que o tribunal nos repassou. Tá, joia. Obrigada, gente. Por nada. De qualquer forma, se houver algum problema, avise-nos, tá? Uhum. Não há nada que a gente não possa resolver com ânimo, altivez, coragem de vocês. Obrigada. De nada. Obrigado a você. Tem a Regina. Vou colocar ela como permite a participação dela. Bem-vinda, Regina. Pois não? Consegue nos ouvir? Habilita o microfone, Regina. Agora está me ouvindo? Sim, estamos. Há Agora um sim. delayzinho, viu, gente? Só aguardar um pouquinho, mas vai entrar. Pois não, pode falar, querida. Então, é que a minha escola, ela foi trocada de diretora, né? Ela tinha uma diretora, aí trocou de diretora, aí trocou de novo. Agora quem está é a vice-diretora. E ela me colocou de última hora. Eu queria saber onde é que eu sei qual é a minha função. Regina, espera um pouquinho, já verifico aqui. Regina. Eu era mesária, né? Aí me colocaram na última eleição de acessibilidade. Aí agora, esse ano, eu não sei. Agora, nessa eleição, não sei o que colocaram. Regina de Camargo? Isso. A Rosângela é a gestora, né? Isso, ela tá agora, ela é vice-diretora, né? Ela está como a gestora. Você é gestora também, tá? É a vice-gestora, você é convocada pelo decreto, tá? Você vai ser. Sabe quem? Dá para ver na escola dela quem está com o quê? A Regina é a vice-gestora. A Tatiane é a acessibilidade. Ah, é a Tati. E a Bianca é a administradora de prédio, tá? Prontinho. Mais alguma dúvida, Regina? Só isso mesmo. Obrigada. Obrigado a você. Sucesso na eleição. Obrigada. Aí tem a Suzana. Deixa eu colocar ela aqui. Não. Ai, meu Deus. Seja bem-vinda, Suzana. Consegue nos ouvir? Eu consigo, meninos, obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. A gente está com esse problema, é semelhante ao da Regina. Eu fiquei sozinha na gestão da escola, eu perdi o meu vice-gestor. E eu vou receber uma amanhã. Eu posso colocá-la como vice-gestora? Me chama no WhatsApp e manda os dados, tá? Aí eu vou fazer jóia. essa substituição. Tá ótimo. Tá E bom, dá Suzana? tempo ainda da gente trocar o nosso local de votação, nós gestores? Me chama, hoje é o último dia. Me chama aqui que a gente faz para você. Ai, maravilhoso. Obrigada, Tá? meu Deus. Nada. Obrigadão, viu? Bom dia para todo mundo. Bom dia, Suzana. Tem mais alguém? Tem, tem um- Marcão. Marcão. Amor. Oi, bom dia. Oi, bom dia, Marcão. Está ouvindo? Minha pergunta é a seguinte. Eu sempre trabalhei como mesário
é a primeira vez que eu vou estar como gestão. E aí, dessa vez, a gente tem que trabalhar na frente de mesários, que só vai no dia da eleição, a gente tem que estar convocado para ir ao sábado também. Esses que trabalham no sábado também recebem a alimentação esse dia ou não? Não, a alimentação que a Justiça Eleitoral paga é somente para o domingo, tá? Ok. Porque aí como vocês ficam o dia inteiro do começo até o término dos trabalhos, o tribunal ele faz o pagamento dessa alimentação, mas é só um pagamento e é para ser utilizado, ele é acreditado provavelmente na sexta-feira, tá? Mas é um pagamento de auxílio alimentação só no valor de R$60, tá? E lembrando que o pagamento não é destinado a quem está convocado pelo decreto. Isso é importante também, acho que temos gestores novos, não é isso? É só quem está convocado ali pela Justiça Eleitoral. No caso, aquele que vai coordenar a acessibilidade, e eu acredito que o gestor, a outra função como apoio logístico, tá? Teoricamente, diretor e vice não recebem porque estão convocados pelo decreto. Isso. Mesmo que esse vice esteja como administrador do prédio? Se o vice estiver como administrador de prédio, sim, porque a gente faz uma convocação via Justiça Eleitoral. Ele entra no nosso sistema da Justiça Eleitoral. Aí ele recebe. Depende do cargo que ele vai executar. Se ele executar o cargo de coordenador de acessibilidade, administrador de prédio, auxiliar de serviços eleitorais ou intérprete de Libras, ele recebe os R$60. Se ele for gestor, vice-gestor ou alguma outra pessoa ali que você queira que te auxilie ali, é decreto. Aí não recebe. Muito obrigado. Nada, mano. Agora vou abrir a fila com Yara. Yara, consegue nos ouvir? Consigo. Bom, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Uma dúvida. Eu fiz a inscrição, eu estava gestora da minha unidade escolar. Agora voltei para o meu cargo de vice, porque chegou o gestor. Uhum. Posso substituir? Como é que a gente faz? Deixa eu dar uma... Qual escola que é, Yara? Agenor de Campos. Faz o seguinte, Yara, a gente conversa com a gente depois da reunião e a gente verifica bonitinho, tá bom? Eu fico online? A gente vai verificar o setor será que o gestor tem alguma experiência, né? Bonitinho, a gente conversa com o William, você pode acionar o William no grupo, tá? Não é isso, William? Tá no grupo, né? Não, é que o grupo é fechado, né? Chama no WhatsApp isso, mesmo. perdão, desculpe, no grupo não. O Pelo WhatsApp 3713. O WhatsApp, tá ok. Isso, tá bom, Yara? Tá bom. A gente faz a substituição. Obrigada. Por nada. Olha, aqui está como Concertos e Concertos MM. Seja bem-vindo. Pois não, como podemos ajudar? Tem que abrir o microfone. Pronto? Agora sim. Pronto. Olá, eu sou o Fábio Andrade, tá? Oi, Estou Fábio. coordenador do José Cesário, tá? Então, esqueci de trocar o nome aí. Minha dúvida é justamente já responder em partes, né? A questão dessa troca, nós tivemos essa semana a troca de gestores lá. Então, eu queria confirmar depois como que vai ficar o cargo de cada um. Acho que fizeram uma pergunta assim no começo. E aí, a gente tá gestão, acessibilidade. Queria confirmar para mim a equipe do José Cesário. E a outra dúvida era justamente a escola vai ser Casimiro que vai para lá, né? Tem algo tem algo de diferente para essas pessoas, como mudou? Algo em especial para o pessoal que é do Casimiro? Os perdidos e algo desse tipo assim? Bom, vamos lá. O senhor é da José Cesário? Isso. A Michele. Ela é a diretora? Sim. Certo. E o senhor está como vice? Não.
quem está como vice é o Marcos, que falou quase agora. Tá Marcos, certo. Quer saber qual coordenador. de cada um atualmente. Mas Isso. eu não sei se eu entendi direito, mas houve mudança de gestor? Saiu uma vice. Saiu quem está como vice agora é o Marcos. Entendi. Tá. Também. Só que para a gente aqui, você é o vice-gestor. Entendeu? Aí, se houver essa mudança de gestão e a Michele como diretora, né? Como certo. diretora, quiser mudar, ela tem certo. que falar com a gente para a gente fazer essa mudança. Se ela não quiser manter o mesmo pessoal, não tem problema. ela mantém, não tem problema. Não, era essa dúvida, então tá bom. Não tem problema. Entendi. Aí essa outra pessoa que entrou como vice-diretora aí na escola, encaminha ele para uma outra função de auxiliar e ele faz jus ao decreto, né? As folgas do decreto. Entendi. Então não tem problema. A gente não faz diferença nenhuma. Quem é, quem não é. Tá. E, né, com respeito a essa mudança que era outra escola, não mudou nada. Não mudou nada, né? Não muda nada. Não tem nada de especial. O que a gente fez? A gente pegou todas as sessões do Cassimiro e transferiu por José Cesário. Então, o título de eleitor não mudou do eleitor, vai continuar o mesmo número de sessão, tá? A única coisa que mudou foi o espaço físico, tá? Administrativamente não muda nada. Sim. Vai dividir os papéis para a gente... E tem a questão também da informação de mudança, né? Acho que tem uma faixa aí no José Cesário informando, né? A mudança, e tem uma faixa lá no Cassimiro e tem uma aqui no posto eleitoral também, tá? Tem uma aqui na parede aqui. Isso. Isso. Lembrando, principalmente vocês que estão iniciando, não sei se alguns já têm experiência, os outros não, mas que na hora de montar as sessões, eu sei que vocês têm um elevador fofinho, bonitinho, mas na hora de montar a sessão com acessibilidade é no térreo, eu sei que vocês têm salas maravilhosas lá. Então, não tem necessidade de botar as sessões de acessibilidade lá em cima, tá? Entendi. E se houver algum problema com aquele elevador, dá uma ligadinha pra gente. Ele estava em manutenção, inclusive. Acho que já foi arrumado. E geralmente, gente, por mais manutenção que se dê, no dia, o que pode dar errado, dá. Então, sessões com acessibilidade na parte de baixo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Um bom dia a todos. Obrigado a você, Fábio. E já foi, né? Mas nenhuma dúvida, ficou claro aí a questão dos eleitores com fixação de domicílio em 8/1, e as questões ali das revisões, dos locais de votação. Que não. Sobre o formulário, vocês estão conseguindo responder? Formulário de presença, que é baseado nesse formulário, tá? No preenchimento dele, que a gente vai conceder os 2 dias de folga referente, né, a esse treinamento aqui, tá? Rose, Caixa, vamos abrir a fila com a Rose. Permitir. Rose, seja bem-vinda. Habilite o microfone, por favor. Tem um pessoal no WhatsApp aí, dá uma entendida aí. Agora estamos ouvindo, sim. Bem-vinda. Bom dia, Rose. Bom dia, tudo bem? O formulário, onde que a gente acessa para preencher? O formulário, vocês tá podem no grupo lá. No Zoom, vocês estão usando o Google Meet, certo? Certo. Tem como se fosse um chatzinho, sabe assim, um balãozinho de quadrinho, assim, com a gente falando? Tá aí? Deixa eu verificar aqui. No seu canto direito inferior, quando a gente passa a mão, tem chat com todos. É um chat. Do lado de estão os 2 bonequinhos com a quantidade de pessoas. Clicou nele, tá lá, Tatiana e Viana Carvalho colocou ali um link para o formulário. Ela está colocando novamente, agora a 189 colocou. Clica nesse formulário. Ok, perfeito. Perfeito? Muito bem. Só isso, gata?
Sim, somos equipe Cirana aqui presente. Bom trabalho para todos nós. Perfeito. Um abraço para vocês. Ô, Rose, deixa eu só perguntar uma coisa Oi. para você. Rapidinho, no Pergunte. Cirana lá, a gente teve na eleição passada um probleminha lá com os números de sessões, tá? Só para informar para vocês que lá funciona 13 sessões ali no Cirana, tá bom? 13 sessões. Eu creio que vocês têm algumas salas que faz parte da Univesp, né? Eu vou pedir para vocês falarem. Isso, que é o polo que eu, na verdade, tomo conta. Isso, aí eu vou pedir para... como você toma conta já, eu vou pedir para você já prever, né, e preparar essas 13 salas aí, porque acho que vai ter que fazer parte, né, de uma sessão eleitoral, essa salas da Univesp, né? Ok. Tá bom? Obrigado. Vocês colocaram, na eleição do ano passado, vocês usaram 13 salas lá? Nós temos 10. Tivemos que usar 13 salas, aí a gestão anterior, ela adaptou ali, ela adaptou ali as salas da Univesp, né? Ok. E mais a sala Tá dos bom. professores. Isso que eu ia falar, que não daria só com as duas salas da Univesp, tá? Então, colocou uma sessão na sala dos professores, foi isso? Isso. Foi uma sala dos professores e as outras 12 lá no primeiro piso. Ah, sim. Ok, perfeito. Obrigado, viu, Rose? Qualquer coisa, Imagina. você fala com a gente aqui, tá bom? Perfeito. Falou. Tem a Zara também, vou colocar ela aqui. Oi, Zara, seja bem-vinda. Está aberto o seu microfone. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bom? A dúvida agora de preencher o formulário eu consegui agora há pouco. Obrigada. Deu certo? Então tá bom. O formulário de presença também está nos grupos, tá, gente? Aquele link que a gente colocou no grupo, colocou novamente, além dessa parte aqui no Google Meet, tem lá nos grupos também, não é isso, William? Isso, coloquei no grupo de gestores e no de apoio, tá? Colocou lá. E é isso, podemos encerrar. Bom, gente linda, muito obrigada por estarem presentes. Eu sei que sabadão, treinamento, não é exatamente o que a gente quer fazer, né, no final de semana tão lindo, numa cidade praieira como a nossa, mas obrigada por estarem aqui, por esse compromisso, mais uma vez, a Justiça Eleitoral agradece o comparecimento de cada uma de vocês. Precisando, o cartório está à disposição. Dúvidas sobre quem é o quê, qual é a função que vai exercer, podem procurar o William lá pelo WhatsApp. E a nossa casa está sempre aberta para vocês. Muito obrigada. Me despeço. Obrigado, gente. Vai dar tudo certo.